Fui multado pelo órgão ambiental. E agora? Essa é a pergunta do vídeo de hoje. Nós vamos responder na sequência. Olá, meu nome é Maria Angélica de Almeida, eu sou especialista em defesas ambientais e eu colaboro para que outros colegas de outras áreas saibam fazer as defesas ambientais por autos de infração num prazo muito mais curto. A pergunta de hoje que nos foi posta é: a empresa foi multada e agora? Quais são os desdobramentos dessa multa ambiental? Pois é, a multa ambiental, ela abre, na verdade, um leque de desdobramentos. Quando o agente autuante comparece à sua empresa, comparece à sua atividade, ao seu empreendimento e lavra um auto de infração, você pode prestar atenção que normalmente ele lavra pelo menos mais dois autos. Um é o auto de embargo, isso é bastante comum também, junto com a multa. Então ele lavra uma multa, um auto de infração e lança uma multa. Ele lavra um auto de embargo, interdição do local da atividade que foi considerada ilícita e um auto de apreensão de qualquer coisa que esteja envolvida com ilícito. Então, veículos que estejam envolvidos com ilícito, petrechos que estejam envolvidos com ilícito, o próprio produto, isso é muito comum, por exemplo, com madeira, com animais, apreende tudo. Então, é normal que não seja só a multa, é normal que seja a multa, os embargos e a apreensão dos produtos envolvidos com o ilícito ambiental. Mas isso, na verdade, vai ter um desdobramento. Eu já vi muitos empresários correrem para pagar a multa pequenininha lá, 2, 3, 4 mil, 20 mil, e ele corre para pagar achando que aquilo ali vai fazer cessar a atuação do órgão ambiental. Infelizmente, a notícia não é essa, tá? Via de regra, o auto de multa, o auto de infração em que você é multado pelo órgão ambiental, ele vem acompanhado aos desdobramentos dele. Um processo administrativo pelo auto de infração com multa, um processo administrativo pelo embargo, um processo administrativo pela apreensão. E aí, dentro desses processos do órgão ambiental, obrigatoriamente, eles são obrigados a fazer isso por conta da lei, não é uma cisma, não é pirraça do analista, do fiscal, não é nada disso não. A lei obriga que eles mandem cópia integral desse processo para o Ministério Público e aí lá no Judiciário terão outros desdobramentos que o Ministério Público vai fazer. O primeiro desdobramento é que se aquela infração ambiental corresponder a um tipo penal, haverá obrigatoriamente um processo criminal. Então, o Ministério Público vai mover um processo criminal contra a empresa, por causa do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, e esse processo contra a empresa também deve ser movido contra os sócios da empresa. Então, ali, tem um processo criminal, olha o desdobramento, um processo administrativo por multa, um processo administrativo por embargo, um processo administrativo por apreensão, mais o processo criminal contra a empresa e contra os sócios da empresa, uma ação civil pública ou então uma ação popular. Foi o que aconteceu, por exemplo, no desastre de Mariana. Teve várias ações civis públicas movidas pelos ministérios públicos das cidades atingidas. Então, os promotores das cidades atingidas foram movendo as suas ações civis públicas para a reparação do dano ambiental e as associações de moradores e outras tantas entidades aqui foram movendo as ações populares, as próprias pessoas foram movendo as ações populares, as associações também, muitas delas, moveram as ações civis públicas. Então veio todo um desdobramento agora na esfera judicial e na esfera civil. Então tem os processos criminais, mais a ação civil pública. O que essa ação civil pública exige? Qual é o objeto da ação civil pública? Primeiro de tudo, a reparação do dano ambiental. Tem que reparar a degradação que causou. Segundo, a indenização pelos danos ambientais causados. Terceiro, a indenização pelos danos morais coletivos, o que vem se consolidando cada vez mais no judiciário.
que o dano ambiental é passível de condenação também pelo dano moral coletivo, pela perda da qualidade ambiental, vivencial, do meio ambiente, bem de uso comum do povo. Isso vem se consolidando fortemente no judiciário brasileiro. E vem a reparação do dano ambiental. Muitas vezes isso aqui surpreende o autuado de uma forma muito forte, porque às vezes a multa ela é o quê? 5 mil, 500 mil, 300 mil, 1 milhão, e quando vem o valor da reparação do dano ambiental é muito forte. Costuma ser na casa dos milhões. E aí as pessoas se surpreendem muito com isso. Dizem, mas eu paguei a multa e ainda assim vou ter que pagar isso? É, porque isso é a reparação do dano ambiental. E, por fim, um outro desdobramento de uma multa ambiental, na maior parte das vezes, são as execuções fiscais. Porque aquela multa não é paga lá na origem, lá no processo administrativo, ela então é inscrita no CADIM. Então, se a empresa quiser participar de processo de licitação, ela já não vai poder, porque o nome dela fica inscrito no CADIM, e de lá já sai para uma execução fiscal, vira execução fiscal. A multa acaba virando execução fiscal. Então, tudo isso pode ser um desdobramento de um auto de infração. É bom, então, contar, antes de mais nada, com uma boa assessoria na área ambiental, porque um erro muito recorrente das empresas é pegar o coordenador jurídico, o gerente jurídico da empresa. Qual é a ocupação desse gerente normalmente? O gerente jurídico de uma empresa, um coordenador jurídico de uma empresa, ele se ocupa daqueles assuntos que são mais frequentes para a empresa. Quais são os assuntos mais frequentes? Trabalhista, tributário, contratos, previdenciário algumas vezes, direito do consumidor algumas vezes. Então aquele diretor jurídico, aquele gerente jurídico, ele não tem condições de atender uma área que é muito complexa como a área ambiental, e muitas empresas não têm essa noção. Elas entregam aquilo ali para o coordenador jurídico e pedem para que ele faça a defesa. E aí, olha tantos desdobramentos que ele tem que dominar tudo ao mesmo tempo. É complicado. Então fique atento. Procure uma assessoria, tão logo você receba o auto de infração, procure uma assessoria que tenha alguma experiência. Pode ser que não tenha na sua cidade, mas na capital costuma ter. Então esteja atento a isso. Ó. Um auto de infração, uma multa de um órgão ambiental, pode ter todos esses desdobramentos. Procure auxílio, procure orientação o quanto antes. Essa é a nossa pergunta de hoje. A Aquila Consulting agradece a sua visita. Por favor, se você acha que esse conteúdo é interessante para alguém, compartilhe. Comente aqui embaixo com a gente, nos visite nas nossas redes sociais, curta, compartilhe, comente o vídeo, nos dê o seu feedback, mande a sua pergunta, quem sabe ela será respondida num próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então!